Ele falou: Marcelo, no propósito de Deus, eu estou caminhando nele a cavalo. E tem muitas pessoas que estão indo a pé. A grande diferença, todos nós cumpriremos, mas a diferença é que eu vou chegar mais rápido que os outros. Sabe, então nós ouvimos muitos princípios aqui ao longo do dia, falando acerca do propósito divino, de qual é a forma de você estar envolvido no propósito divino. Para você estar envolvido no propósito divino, existe uma forma correta, um jeito correto, uma fala correta, uma visão correta, porque se não tiver a forma, o jeito, a fala, ou o olhar correto, vai ficar faltando algo no meio do caminho. Sabe, então nós fomos chamados por Deus para cumprir esse propósito. Nós somos chamados por Deus para avançar naquilo que Deus ele tem para mim, para você. E quando nós falamos sobre a paixão dos primeiros dias, quando nós falamos acerca do estar apaixonado nos primeiros dias, nós precisamos saber quais são esses primeiros dias. O que esses primeiros dias ele definiu na minha e na sua vida? O que esses primeiros dias ele mudou na minha visão? O que esses primeiros dias me levaram a viver? De qual forma que esses primeiros dias ele me levou a viver, e a viver o quê? Porque essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença daqueles que cumprem o propósito de Deus e eles caminham para o propósito, mas eles estão montados num cavalo, e aqueles que estão andando a pé. Tudo tem a ver com a intensidade daquilo que ele está fazendo. Então a paixão dos primeiros dias nos fala de qual é o nível de envolvimento que eu e você nós estamos. Mas a grande questão é que muitas vezes nós paramos e perdemos tempo dando desculpas acerca do propósito de Deus. Nós damos desculpa acerca daquilo que o Senhor nos chamou para viver ou para fazer, colocando culpa em muitas pessoas e em muitas coisas. Ah, pastor, eu não me envolvo. Pastor, eu não me envolvo porque eu fui marcado lá no passado. Pastor, eu não me envolvo porque a minha liderança me feriu lá no passado, então hoje eu tenho um bloqueio. Pastor, eu não me envolvo, pastor, porque eu tenho medo de fracassar. Ah, pastor, eu não me envolvo porque lá quando eu era criança eu tive uma ferida lá na minha infância por conta disso. E às vezes nós nos envolvemos com tantas desculpas, e tantas desculpas nos paralisam, e nós não cumprimos o ID do Senhor, e aí fracassamos. E ainda queremos o nosso fracasso, ainda queremos colocar culpa nas pessoas que estão ao nosso redor. E aí a paixão dos primeiros dias vai ficando para trás. A grande questão é que eu e você, nós nunca deveríamos ter perdido. Nós sempre falamos, não, a igreja tem que se voltar para o primeiro amor. Não, a grande questão é que nós nunca deveríamos ter saído dele. Não é voltar-se para o primeiro amor. A grande questão é que eu e você jamais nós deveríamos ter aberto mão do primeiro amor. Porque é o que define a minha vida vitoriosa. Quando você olha para Apocalipse, a palavra de Deus, ela diz lá em Apocalipse, ela fala que ao vencedor dar-lhe-ei o direito. Então eu e você só tem uma forma de nós termos o direito de sentarmos, o direito de cumprirmos o propósito, o direito de vivermos uma obra exitosa, um casamento exitoso, uma vida financeira exitosa, tudo exitoso quando eu e você nós nos tornamos vencedores. E um vencedor é aquele que é apaixonado e ele nunca perdeu a sua paixão. Um vencedor é aquele que ele nunca perdeu a essência do primeiro amor. Então nós podemos falar muitas coisas acerca da vida cristã. Nós podemos falar muitas coisas acerca de como eu e você nós vamos frutificar, crescer e avançar na vida cristã. Nós podemos nos mover, provar da vida de Deus. E eu falo para você, irmãos, estou
com o meu coração maravilhado, da disposição do coração de todos os irmãos, de alegria de hoje estar aqui e falar, não, Senhor, eu quero mais. Glória a Deus por conta disso. Mas a minha pergunta para você é, o que você vai fazer com esse combustível que Deus encheu o seu tanque hoje? O que você vai fazer com todo o derramar de Deus para você hoje? O que você vai fazer com todas as ferramentas que Deus colocou na sua mão hoje? Você vai sair daqui hoje e falar, nossa, que imersão poderosa. Glória a Deus, não vejo a hora. Porque vai se acostumando, porque todo começo de semestre nós vamos ter uma imersão dessa. Todo começo. Então, já vou avisar você, no final do ano, agora em dezembro, já solto a agenda do primeiro semestre que vem. Eu não aceito sua desculpa para o outro ano. Você programa um monte de coisa, que a imersão, no dia da imersão, vai ter. A grande questão é, você vai sair daqui e falar, não vejo a hora da imersão do semestre que vem. Para quê? A minha pergunta para você hoje é, para quê? O porquê que você anseia pelo mover aqui que você viveu, para a próxima imersão, para a próxima conferência, você tem feito o quê com essas ferramentas que Deus tem colocado na sua mão? Sabe, lá em Atos dos Apóstolos, Jesus quando partiu, Jesus quando deixou os seus discípulos, no primeiro momento, os seus discípulos ficaram ali lamentando a vida, chorando, trancado dentro de uma casa, dizendo, o que vai ser de nós agora? O que nós vamos fazer da nossa vida agora? Aquele que era o que fazia milagres, aquele que movia todas as coisas na nossa vida, aquele que curava enfermos, aquele que ressuscitava mortos, já não está mais aqui conosco. E agora, o que é que nós vamos fazer? Como que é que nós vamos fazer a obra dele agora? Como que é que nós vamos pregar o evangelho? Como que nós vamos curar enfermos? E detalhe, um pouco antes Jesus tinha ensinado para eles. Um pouco antes Jesus tinha falado para eles, um tempo antes Jesus tinha falado, a minha obra você precisa fazer dependendo de mim. Jesus envia os seus discípulos, ainda diz para eles, vai e não leva nada. Só leva a roupa do corpo, porque a minha obra precisa ser feita dependente de mim. Então toda a obra natural dizendo, não, eu faço, não, eu sou bom, não, eu quero falar para você, segundo o apóstolo Paulo, é considerada como esterco, cocô, não vale nada. A sua obra natural não vale nada. Jesus estava aqui dizendo, a minha obra, a obra que consiste no meu poder, é a obra que é dependente de mim. Jesus estava ensinando os discípulos, enviou, depois de um tempo eles voltam, Jesus pergunta para eles, e aí, o que aconteceu? Nossa Jesus, você não tem noção, nós curamos enfermos, nós expulsamos demônios, Jesus, nós fizemos maravilhas e prodígios no teu nome. Mas depois de um tempo Jesus morre na cruz, e passa-se um tempo, eles se reúnem numa casa para chorar a morte. Mas cadê todo aquele poder que estava envolvido ali com Jesus e que agora não estava surtindo efeito na vida daqueles discípulos? Cadê o poder? Pastor, a imersão foi poderosa, mas depois que acabou a imersão, cadê o poder? Cadê o poder para multiplicar célula? Cadê o poder para encher os encontros? Cadê o poder para evangelizar? Cadê o poder para liberar palavras de cura? Cadê o poder para manifestar no meio da igreja, ser uma boca de Deus no meio da igreja? Cadê o poder para liberar palavras proféticas no culto? Cadê o poder para chegar na hora do louvor, que independente de quem canta, nosso irmão aqui é maravilhoso, canta demais, mas cadê o poder se ele não cantasse nada, fosse desafinado, não soubesse tocar teclado, mas mesmo assim estaria aqui na frente tocando? Cadê o poder para a igreja se levantar e falar assim, não é o teclado que vai mover, não é o cantor que vai mover, o que vai mover é o que está dentro do meu coração, é a expressão do meu coração, é isso que vai mover. Sabe por quê? Porque eu sou uma brasa viva, aonde eu chego, se tiver coisa seca, vai pegar fogo, porque chegou um homem ou uma mulher de Deus para mudar o ambiente. Sabe, esse é o mover que Jesus está dizendo. Não depende de coisas, de circunstâncias.
não depende de uma posição financeira. Sabe, eu falo para você, a época que eu e minha esposa mais crescemos em número de pessoas, a época que o nosso ministério mais avançou, foi a época que mal nós tínhamos o que comer. Foi a época que mais as pessoas falavam mal ao nosso respeito. Foi a época onde nós mais enfrentamos problemas familiares. Foi a época onde nós mais sofremos ataques. Foi a época onde nós mais crescemos. Sabe por quê? Porque nós olhávamos para as circunstâncias e nós dizíamos: não depende de mim, não depende do dinheiro, não depende das coisas, não depende de pessoas, depende dEle, porque foi Ele quem me chamou, segundo a sua palavra. Todos os dias eu pegava a minha Bíblia, eu chorava ali dizendo: foi o Senhor quem me escolheu, foi Ele quem me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados de coração. E todos os dias o meu coração transbordava, porque havia uma palavra de Deus que havia sido escrita especialmente para mim. Porque eu sabia quem é que tinha me chamado, eu não tinha dúvida. Eu não me importava com o que as pessoas diziam. Um dia eu conversando com um pastor, eu sabia do chamado de Deus para a minha vida, ele foi meu pastor muitos anos. E um dia eu conversando com ele disse para mim, olhou nos meus olhos e disse: por que você não abre mão de querer ser pastor? Por que você não abre mão disso? Abre mão, esse negócio não é para você não, porque pastor tem um jeito, você não tem nem jeito de pastor. Ele falava assim, ficava cuspindo no canto da boca aqui assim, ele falava: abre mão, não tem como, deixa de ser, vai procurar outra coisa para fazer. Saía de lá, chorava, que nem criança. Sabe por que eu chorava? Porque ele falava, mas tinha algo no meu coração que queimava, borbulhava aqui dentro, e não era algo normal, era sobrenatural, porque eu fazia, mas Deus colocou algo aqui dentro, tem alguma coisa errada. Ele está falando, é minha liderança, mas ele está falando algo, mas está aqui dentro, está borbulhando. Foi Deus quem me chamou, porque a obra não é feita de uma forma natural, a obra é totalmente espiritual. Então, quando você tem convicção da obra de Deus, você não fica trancado dentro de uma casa chorando como os discípulos. Lá aquelas pessoas ali, por volta de 50 pessoas, eles estavam chorando porque ainda não tinham convicção. Eles participaram do mover. Eles participaram da cura, das curas. Eles participaram das ressuscitações que Jesus fazia. Mas ainda não havia ali no coração deles, ali não havia ainda uma realidade de vida, ainda não havia ali a convicção do propósito divino. E não tem como você fazer a obra de Deus sem convicção, não tem como, porque as suas convicções serão testadas todos os dias. As suas convicções serão colocadas à prova todos os dias. Todos os dias você vai ser testado se realmente é isso que você quer. Se realmente é isso que você vai querer estar envolvido. Se realmente você vai estar disposto a sacrificar os seus dias, o seu dinheiro, sacrificar o seu tempo, sacrificar as suas noites de sono para poder fazer e cumprir o ID do Senhor, o propósito dele. As suas convicções serão testadas. Eu lembro quando eu fui casar com a minha esposa, uns meses antes de nós casarmos, o meu sogro foi lá na minha... Quase que eu falei o meu esposo, eu falei: ô Jesus, misericórdia, está amarrado. A minha sogra deve lembrar desse feito. Meu sogro tomou as canas a mais, foi lá na casa dos meus pais, eles são amigos até hoje. Sentou naquela mesa oval que a minha mãe tinha, amarela, e ele sentou lá. Nós fomos lá jantar lá na casa dos meus pais, e ele foi lá falar mal da própria filha para eu desistir do casamento. Ele não falou mal que ela não prestava, mas ele foi falar: ó, ela não sabe cozinhar, ela não sabe lavar uma roupa,
Ela não arruma nem a cama dela. Quem arruma a cama dela é a mãe dela. Ela não faz nada, ela só estuda. E ele gastou lá acho que 1 hora falando mal dela. E ele terminou de falar, fez para mim assim, ó: e eu não aceito devolução. E eu disse: eu não quero devolver. E não vou. Ele falou um monte de coisa. Fez: você está disposto a casar? Eu falei: estou muito disposto. Sabe por quê? Porque eu tinha convicção. Desde os meus 18 anos de idade, quando eu a vi com 16 anos, eu falei: essa vai ser a mãe dos meus filhos. Tinha convicção. O mundo podia falar não, as circunstâncias podiam falar não, todas as coisas podiam falar não, mas a minha convicção estava muito bem firmada. E cá estamos nós hoje, quase 20 anos de casado, e vamos morrer bem velhinhos se Jesus não voltar, igual os velhinhos do Titanic, abraçadinho numa cama, bem velhinho, cheio de pelanca. Essa vai ser a nossa forma. É assim que eu peço para morrer se Jesus não voltar. Não, menos afogado, né? Eu só falei os velhinhos do Titanic. Eu não falei aqueles que morreram igual morreram no Titanic. Os velhinhos igual do Titanic. A minha disposição é essa com ela. Por quê? Tem convicção. Já passamos poucas e boas, mas pelo fato de ter convicção, nunca houve dúvida na minha vida da pessoa que Deus havia escolhido para que eu pudesse formar uma família. No ministério idem. Quantas vezes nós não fomos levados a desistir porque enfrentamos dificuldades, quer seja ela financeira no ministério, quer seja ela com pessoas. A minha convicção sempre foi muito bem firmada. Já ministrei, as pessoas levantavam e faziam aquelas caras e bocas e levantavam na hora que eu estava ministrando e indo embora. E eu chegava em casa, às vezes triste pelas pessoas levantarem, mas eu chegava em casa, pegava a palavra de Deus e falava: foi Deus que me escolheu, foi Ele que me ungiu, foi Ele quem me colocou lá, foi Ele quem me preparou para estar onde eu estou. E certamente se foi Ele quem me colocou, somente Ele que pode me tirar. E Ele não havia dito que iria me tirar, porque era Ele quem tinha colocado. Então, para viver, para fazer uma obra onde a paixão dos primeiros dias precisa ser palpável na sua vida, existe uma forma. E lá em Atos 2, um pouco mais para frente, depois que eles estavam reunidos e Jesus apareceu para eles, dizendo para eles: mas vocês estão fazendo o que aqui? Eu não havia falado para vocês que eu havia sido crucificado, que eu seria crucificado, mas no 3º dia eu ressuscitaria? Ou por que vocês duvidaram? Ou por que vocês duvidaram de algo que eu disse para vocês que vocês viveriam? Você foi cheio do poder de Deus aqui o dia inteiro. Então por que na segunda-feira, quando os problemas vierem, você vai duvidar daquilo que Deus te chamou para fazer? O porquê que você vai colocar em xeque aquilo que Deus te chamou para fazer? Se quem te chamou foi Ele, não fui eu, não foi seu pastor, não foi o seu discipulador, o seu líder, foi Deus quem te chamou para fazer. Era o que Jesus havia dito. Pô, que negócio é esse? Vocês estão aqui chorando? Ah não, está faltando algo aqui na vida de vocês. Eu vou embora. Eu vou lá junto ao meu pai, mas eu vou deixar alguém aqui para vocês, porque através desse alguém que eu vou deixar, nunca mais vocês vão sentir falta de alguma coisa, nunca mais vai ter um vazio aqui. Eu vou deixar o meu Espírito Santo com vocês, porque todas as vezes agora que você pensar em desistir, o meu Espírito vai olhar para você, vai tocar no seu coração e vai dizer: fui eu quem te escolhi, foi eu quem te ungi, foi eu quem derramei o óleo sobre você para pregar as boas novas aos quebrantados de coração. Fui eu. E depois disso, depois que Jesus havia feito isso com os seus discípulos, algo mudou. A obra de Deus passou a ter um novo patamar. A obra de Deus, a obra que Deus havia confiado nos seus discípulos, ela mudou de atitude. Eles mudaram de atitude, eles amadureceram, eles cresceram, porque havia poder de Deus aí dentro. Olha para a cara do seu irmão e agora para o rosto dele e fala assim: tem poder de Deus aí dentro.
Agora fala para o outro, fala, então manifesta esse poder todos os dias. Isso produziu na vida dos discípulos algo. Lá em Atos 2, a partir do verso 39, você não precisa abrir, depois você lê na sua casa. Diz assim: pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos aqueles que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Olha, aqueles que têm convicção do chamado de Deus. Olha o que acontece com aqueles que têm a convicção do propósito de Deus na sua vida. O Senhor acrescentou sobre eles mais 3.000 pessoas. Eram só algumas dezenas de pessoas. Era só alguns gatos pingados chorando que Jesus havia morrido. Uma hora que Jesus aparece, não estou entendendo vocês não, uai. Não estou entendendo que vocês estão chorando aí não. Tem uma obra, e a obra que vocês vão fazer é maior do que a minha. Olha o que Jesus fala: vocês terão tempo para fazer uma obra muito maior do que a minha. Sabe por quê? Porque agora eu estou morando dentro de você agora. Você agora se tornou um pequeno Cristo aqui nessa terra. Cristão quer dizer pequeno Cristo. Olha para o seu irmão e diz para ele assim, ó, você é um pequeno Cristo. E eu pergunto para você, o que Cristo fazia? Pergunta para o seu irmão, o que Cristo fazia? Fala para ele, por onde ele passava, ele arrastava multidões. Fala para o seu irmão, por onde ele passava havia sinais, havia cura, havia prodígio, havia manifestação. Quando Jesus, o pequeno Cristo chegava, os demônios olhavam e falavam, o que você veio fazer aqui? Eu estou tão quietinho. Ele falava, ó, lança-te para fora, porque chegava, havia poder de Deus. Então quando há poder, não tem como a obra não crescer. E ele continuava dizendo, como viviam os convertidos. E essa vivência desses convertidos fazia-os andar de uma nova forma. E diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão do pão, na comunhão e no partir do pão, nas orações, e em cada alma havia temor. E muitos prodígios, sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos. E à medida que alguém tinha necessidade, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa. Aí perguntam, de onde vocês inventaram célula? De Atos 2, 42 até o verso 47. Daqui, nós não inventamos nada não, quem inventou foi Jesus, junto com os discípulos, junto com o Espírito Santo que queimava no coração. E ele continuava, e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Aleluia, glória a Deus. Olha que poder isso. Sabe, aqui o Senhor faz uma promessa para todos aqueles que estavam envolvidos 100% no propósito. Sabe, essa promessa aqui que Jesus havia feito envolvia tudo que eles tinham. Aqui não envolvia só as suas quintas e as suas quarta-feiras durante a semana. Não, pastor, essa igreja exige muito, porque é discipulado de quarta, depois quinta-feira eu lidero célula. Eu que sou jovem ainda sofro, pastor, porque eu tenho culto de sábado, ainda tenho domingo para ir. Pastor, que dia que sobra para mim? Não deveria sobrar dia nenhum, porque todos os seus dias deveriam ser investidos diante da presença de Deus. Porque se você é um apaixonado, todos os dias deveria ser investido nisso.
Para de ficar chorando padrões mundanos para a sua vida. Porque aqui eles estavam envolvidos com tudo, 100% na obra de Deus. Eu quero dizer para você, eu quero te dar uma má notícia agora, ou uma boa, depende da sua perspectiva. Na obra de Deus não tem como você viver os seus propósitos e o tudo de Deus se tudo não estiver envolvido. Não, pastor, eu quero servir a Deus, mas esse negócio de dízimo e oferta não é comigo não. Eu sirvo a Deus, mas não dá. O bolso deixa ele quietinho aqui. Não, pastor, eu sirvo a Deus, mas só os domingos. Não, pastor, eu sirvo a Deus, mas não quero abençoar a vida do meu irmão. Não, pastor, eu sirvo a Deus, mas trazer 1 quilo de alimento todo primeiro domingo do mês na hora da ceia. Nossa, que absurdo. Pastor, eu sirvo a Deus. Mas eu não quero cantar no louvor, eu não quero liderar uma célula, eu não quero tocar um instrumento, eu não quero limpar um banheiro. Pastor, eu sirvo a Deus. Mas não conta comigo para muita coisa não. Então você não está servindo a Deus coisa nenhuma. Para de dar desculpa. Para de inventar moda. Você pode falar que você é um simpatizante de Deus, mas servir a Deus você não é. Não fala para mim que você serve a Deus, porque quem serve é devoto no que está fazendo. Quem serve, serve com tudo. Você já viu aqueles maridos que dizem para a esposa: não, eu amo a minha esposa, eu dou para ela comida, pago as contas de casa, está muito bem. Você é um cara que só resolveu, desculpa a expressão da palavra, só resolveu casar com uma pessoa para fazer ela de pinico quando dá suas vontades de fazer sexo e para ter filho. Porque amar de verdade você não ama. Porque quem ama, meu irmão, faz coisas que até, sabe, você duvida daquilo que você faz. Que você ama. Você ama. Não só em pagar uma conta, não só em colocar comida. Não, você ama. Está 100% envolvido. Então essa promessa que Deus ele fez envolve tudo que somos, tudo que temos. Então quando eu e você, nós cremos na promessa de Deus, nós desfrutamos de tudo o que Ele oferece para mim e para você. E não há outra maneira de vivê-la. Sabe, essa forma de viver é estar totalmente envolvido com Ele, é estar totalmente envolvido com as suas coisas. E a partir do momento que você se envolve com todas essas coisas, a sua forma de viver ela muda. A forma que os convertidos, os novos convertidos viviam, ia sendo mudada. A primeira coisa que eles falam aqui, a partir do verso 42 do capítulo 2 de Atos, diz que eles perseveravam. Sabe o que quer dizer perseverar? No grego, perseverar quer dizer hipomeno. Hipomeno quer dizer permanecer, ficar embaixo, estar paciente enquanto espera, manter-se com os pés no chão, retroceder, ou melhor, hipomeno, no grego, perseverar quer dizer, eu não retrocedo por coisa alguma. Quantos nós temos aqui daqueles que não retrocedem por coisa alguma, porque o seu alvo é Cristo, e o meu alvo é Cristo, e para frente eu vou, eu sigo, nada vai desviar o meu foco, porque o meu alvo é Cristo. Perseverar aqui é estar confiante naquilo que foi dito, sem olhar para a circunstância. Sabe a minha pergunta para você aqui, agora? Você é daquele que confia nos homens que Deus colocou na sua vida para guiar você? Homens de Deus que Deus colocou na sua vida ou não? Ou você é daqueles que questionam, mas será? Eu tenho as minhas ponderações para fazer. Você tem que colocar a forma de você fazer as suas ponderações é se relacionar com o próprio Cristo através da sua palavra. Aí lá você pode fazer as suas ponderações, se realmente o seu líder é um homem de Deus, uma mulher de Deus ou não. Aí lá você pode fazer as ponderações. Mas o grande problema é que muitas vezes nós fazemos ponderações por conta de um jeito de ser, por conta de um jeito de falar, uma roupa que se veste. As minhas ponderações, quero falar para você, as suas ponderações não são aceitas nem no inferno, quem dirá no reino dos céus. Então leva as suas ponderações, as suas considerações, as suas considerações com você, que elas não valem de nada se não estiverem baseadas na palavra de Deus.
Porque é isso que a palavra de Deus está dizendo. Porque aqui nós vemos que o próprio Cristo colocou homens na vida daquele povo para conduzi-los ao cumprimento do chamado. Porque a palavra ela diz que Deus colocou apóstolos na vida deles para conduzi-los e instruí-los. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos todos os dias. Eles perseveravam com a sua liderança todos os dias. Aqui está falando a perseverança, aqui está falando de uma aliança que eles tinham um com o outro. Foi Deus quem te colocou no meu caminho. Foi Deus quem me presenteou. Foi Deus quem me deu você de presente. Por conta disso eles perseveravam todos os dias. E essa perseverança produzia frutos na vida deles. Essa perseverança produzia neles uma comunhão, do partir do pão, de casa em casa, nas orações, porque eles aprenderam e descobriram que no céu só tem uma forma de se viver, e a forma de se viver no céu é através da unidade em Cristo Jesus. Nós temos tudo em comum, nós pensamos da mesma forma, nós agimos do mesmo jeito, nós falamos a mesma coisa, nós temos o mesmo alvo, então nós temos prazer em estar. Comunhão e partir do pão aqui fala para mim, para você a respeito de intimidade. Intimidade é um relacionamento de alguém que está apaixonado. Sabe, a paixão pode te levar a lugares onde você nunca foi, ou a lugares que até você duvidou em ir. Sabe, estar em comunhão, eu quero dizer algo para você, meu irmão, presta bastante atenção no que eu vou dizer. Estar em comunhão com a igreja, com os irmãos, não é algo fácil. Sabe por que não é fácil? Mas ele não é fácil somente para um determinado número de pessoas. Aqueles que não decidiram morrer em Cristo Jesus. Viver em comunhão para quem está vivo é a pior coisa da face da terra. Porque você vai encontrar defeitos e limitações em tudo. E vai ser um apontador de erros. Ah não, mas você, não, eu não fiz por conta disso, ou por conta disso, ou daquilo outro. Você fala para eu andar em comunhão, mas olha aí o que você fez. Mas você só fala isso porque você está vivo. Só porque você está vivo. Não porque eu acho, porque eu deixo de achar. Quando você está na comunhão, você persevera no partir do pão. Na comunhão, você persevera na doutrina dos apóstolos, você persevera na oração. Sabe por quê? Porque todos os dias você acorda e você fala: Senhor, eu quero morrer para mim mesmo. Senhor, eu quero morrer com os meus achismos. Eu quero morrer com a minha visão natural. Eu quero viver para Cristo. Me ensina a enxergar do jeito que o Senhor enxerga. Me ensina a falar do jeito que o Senhor fala. Me ensina a andar do jeito que o Senhor anda. Me ensina a me relacionar com os meus irmãos do jeito que o Senhor se relaciona comigo. Porque quando você olha para a palavra de Deus, você não vê Jesus lá com seus 12 discípulos dizendo: não, esse daqui eu não quero não, porque ele vai me trair, ele vai me vender por algumas moedas, alguns denários, então eu não quero andar com ele não, vou dispensar ele. Não, Jesus olha para ele e fala assim: não, eu vou andar com ele até a última gota, e eu quero dar a oportunidade dele se arrepender. Não, eu vou andar com ele até a hora dele escolher o negócio certo. Eu sei que ele vai me trair, eu sei que ele vai me vender, mas mesmo assim eu vou colocar ele para ser o tesoureiro da obra. Ele vai cuidar do dinheiro. Sabe por quê? Porque Jesus não olhava aquilo que estava no exterior. Jesus sempre olhou o coração. E no primeiro momento, Judas, o coração dele estava alinhado ao coração de Cristo. Senão ele não tinha entrado para ser um dos 12. O fato é, o coração se corrompeu, tinha que acontecer, mas Cristo podia dar a oportunidade dele arrepender, mas não arrependeu. O outro, Jesus olhava e falava assim: meu Deus do céu, esse quer matar todo mundo, quer cortar a orelha de todo mundo,
quer enfiar a espada no fígado de todo mundo. Esse daí, o negócio dele é escreveu, não leu, o pau comeu. Não vou dispensar isso daí porque ele é muito difícil. Esse daí, ele não estudou direito, ele é o bicho do mar. Então é o seguinte, o negócio dele é ficar no mar lá, só com as redes de pesca lá e conversar com os peixes, com as baleias, porque o negócio com ele não é fácil não. Não, Jesus não vem, sabe por quê? Você é duro, mas a hora que a minha palavra entrar, você vai ser transformado, você vai ser o homem mais doce dessa terra. Você vai ver que você vai ser aquele que vai abrir a boca e 3.000 vão converter, num piscar de olhos. Sabe por quê? Porque o que eu vou colocar dentro de você, nenhum homem pode colocar, nenhuma escola pode te ensinar, mas o que eu vou colocar vai ser o meu Espírito, e através do meu Espírito, obras maiores você fará. Aí Jesus olha para o outro e fala: não, mas esse daí tá difícil. Ô menininho chorão, vai lá pedir para a mãe, para a hora que eu estiver lá diante do pai, para me colocar do ladinho dele lá. Fala: não, mas não é possível que eu dependendo da mãe, criancinha chorona. Fala: não, eu preciso andar com homens, porque esse daí é muito infantil, preciso andar com homens. Jesus não pensou assim. Sabe o que Jesus fez? Todos os dias reafirmava o seu amor para esse discípulo. E sabe o que aconteceu com esse discípulo? Quase nada. Ele só teve a revelação do reino dos céus, e ele sabe o que ainda eu e você, ainda nós nem sabemos, mas ele foi lá, viu como que é que funciona, viu os anciãos, ele viu qual é a forma da obra de Deus avançar, e nós falamos hoje sobre ele, que para entrar no reino dos céus você precisa ser um vencedor. E ainda quando escreve, fala assim: eu sei que eu sou discípulo amado, de tanto que ele tinha clareza e convicção do chamado de Deus para a sua vida. Então olha o que o poder de Deus ele faz quando você decide andar em comunhão e no partir do pão. Olha o tanto que eles avançaram e cresceram. Então andar em comunhão não é algo fácil quando você está vivo. Agora, quando você decide morrer, sabe, você sempre vai andar a segunda milha. A forma natural vai requerer muito de você. Sabe, você andar em comunhão vai requerer muito de você, muito do seu tempo. Andar em comunhão custa caro. Mas a minha pergunta para você nessa noite é: o quanto você está disposto a pagar para viver e cumprir o propósito de Deus na sua vida? Mas tinha um terceiro ponto aqui na vida daqueles que foram chamados por Deus, que tinha a ver com temor. Temor no grego, no original, e de uma forma natural, tem dois significados o temor no grego. O primeiro significado do temor, de uma forma natural, significa medo. O temor aqui, o nome no grego é phobos, de onde vem fobia, que significa medo, pavor. Mas na divindade de Cristo Jesus significa sebomai. Sabe o que quer dizer sebomai? Reverenciar aquele que é o autor e consumador. Eu sou sempre reverenciado, com todo temor eu reverencio diante da obra que Ele me chamou para fazer. Reverenciar é estar declaradamente submisso e aceitar com disposição, estar envolvido em tudo que Cristo está envolvido, não porque eu vejo que é da minha forma, mas porque Cristo me chamou para estar, é da forma dele. Então a minha e a sua vida, a grande questão aqui é crer no chamado de Deus para mim e para você, no temor de Cristo Jesus, o temor que te leva a viver os prodígios, os sinais do Senhor aqui, as curas, as libertações, as multiplicações. Era crer no sobrenatural de Deus com muito temor no seu coração. Sabe, a minha pergunta para você é: você tem se reverenciado à obra de Deus, aos feitos de Deus? Sabe, você tem reverenciado, estar submisso a Ele? Sabe, você tem crido no chamado de Deus para a sua vida, sem você duvidar? Porque isso produziu o quarto ponto, quarto e último ponto. Não, quarto não, penúltimo ponto. O quarto penúltimo ponto, que diz que pelo fato deles viverem assim,
Eles tinham tudo em comum. Ter tudo em comum tem a ver com o céu. Não tem como você crescer se você não tiver tudo em comum. Sabe, no dia que eu casei com a minha esposa, nós precisávamos decidir algo. Qual era o lugar que para qual caminho que nós caminharíamos? Não tinha como ter tudo em comum se eu queria ir para a direita e ela queria ir para a esquerda. Não tinha tudo em comum se eu quisesse ser pastor e ela quisesse trabalhar na vida secular. Não tinha como ter tudo em comum se eu quisesse ter 3 filhos e ela falar, não, eu quero ter um filho só. Tínhamos que ter tudo em comum. Então você vê que tudo que segue o princípio do reino dos céus tem tudo em comum. E quando os discípulos descobriram que ter tudo em comum impactaria em tudo na vida deles, sabe o que eles fizeram? Eles começaram a vender tudo que eles tinham. Eles começaram a andar dividindo todos os seus bens. Porque no céu só tem uma forma, o céu só tem uma forma de se expressar. Sabe, ter tudo em comum fala de estar ou de viver o mesmo alvo, o mesmo sonho, estar envolvido nas mesmas coisas. Quero dizer para você, não tem como a sua célula crescer se sua célula não tiver tudo em comum com você. Eu não estou falando dos seus bens, da sua casa, do seu carro, do seu dinheiro. Por mais que aqui eles tinham vendido tudo e dividiam tudo em comum entre si. O tudo em comum aqui que eu estou falando para você é ter a mesma paixão, o mesmo significado de vida, é ter o mesmo sonho envolvido, porque isso vai produzir o 5º ponto, o 5º e último, que são os frutos. Por causa do coração deles, a Bíblia fala que eles escolhiam muitos frutos, e a igreja na qual eles estavam envolvidos, onde eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, nas orações de casa em casa, a Bíblia fala que dia após dia, muitos iam sendo acrescentados, e eles iam contando com a simpatia de todos. Sabe, eu quero dizer para você, aquilo que nós temos aqui nesse semestre como projeto do semestre, é exatamente o que os discípulos faziam, de cada crente liderar uma célula por 7 semanas. 7 semanas você vai abrir, fala, na minha casa eu vou abrir, eu vou chamar meus vizinhos, não, eu vou pregar, mas para que você pregue você precisa orar, fala, Senhor, dá um coração segundo o teu coração. Senhor, me ensina a enxergar como o Senhor enxerga. Senhor, me ensina a falar da forma que o Senhor fala. Senhor, me leva a viver conforme o Senhor vive, porque eu quero contar com a simpatia de todas as pessoas. Sabe quando você chega num lugar, você não precisa falar muita coisa, mas a pessoa olha para você e fala assim, você tem alguma coisa diferente? Me conta, o que é que você tem na sua vida? Fala para mim de verdade, você faz alguma coisa para ter alguma coisa diferente? Não, eu tenho a vida de Cristo fluindo em mim, eu tenho o bom perfume de Cristo. Então aonde eu chego, o bom perfume de Cristo, ele exala para todos os lados, as pessoas sentem. Então era isso que eles contavam, dia após dia, com a simpatia de todos, porque eles tinham o bom perfume de Cristo. E a igreja ia crescendo, e a igreja ia avançando, e a igreja avançou tanto, que ela chegou em muitos lugares. Olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele assim, a igreja chegou em você. Porque ali houveram pessoas que estavam dispostas a viver o sobrenatural de Deus, morrendo todos os dias. Eu queria que você ficasse em pé aí no seu lugar. Mas fique em silêncio, não converse agora não disperse agora. Sabe, Jesus ensinou aquelas pessoas de qual era a forma de caminhar no reino de Deus e de qual era a forma que eles viveriam na plenitude de Cristo. Ter o poder de Deus fluindo do meio do seu interior é muito bom. Cair no chão cheio da vida de Deus, você perdeu o sentido
por alguns minutos, você orar em línguas, é muito bom. Quando eu falo para você muitas vezes que Jesus, ele abençoa até aquele que não é convertido, muitas vezes te choca, porque essa é a natureza de Cristo. Mas a grande questão é, o que se faz com a bênção de Deus? Quem não tem a natureza de Cristo, joga fora, desperdiça, gasta tudo. Mas quem tem a natureza de Cristo, desfruta de cada gota, de cada pedacinho que tem, de cada centímetro que é dado a Ele, Ele desfruta. Então a única forma de nós vivermos o crescimento da igreja, a única forma de nós vivermos o crescimento das nossas células, a única forma de nós sermos exitosos num projeto tão ousado num semestre, é quando nós entendemos que dia após dia eles iam contando com a simpatia de todos, e essa simpatia de todos era produzida através de uma aliança que Cristo Jesus havia feito com a igreja. Sabe, eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado, tanto da esquerda como para a direita, e você perguntasse para ela, ou melhor, você dissesse para ela: eu tenho uma aliança com você. Sabe, Jesus, presta atenção aqui, Jesus diz lá em João capítulo 6, a partir do verso 53, as pessoas perguntaram para Jesus: Jesus, qual é a forma de eu viver, de eu me alimentar, qual é a forma de eu ser suprido no teu reino todos os dias? E Jesus responde: em verdade vos digo, que se não comerdes da carne do Filho do Homem, e não beberdes do seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Jesus estava aqui dizendo que só existe uma fonte de vida, só existe um caminho, somente um. Então não tem como ter crescimento se você não come da mesma fonte. E ele continua dizendo: quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Sabe, nós vamos partilhar a ceia agora. Já queria pedir para os irmãos virem servir a ceia. Sabe, a ceia, os irmãos estão me ouvindo aí no fundo? Então você já pode vir para servir a ceia.